Fala, meus queridos estudantes, como vocês estão? Professor Beto Dias, professor de língua portuguesa aqui, trazendo hoje a respeito dos gêneros textuais. Então, continue sentado na cadeira, em pé, na cama, do jeito que você quiser. E vamos para mais um vídeo a respeito dos gêneros textuais logo após a vinheta. Bom, pessoal, o que eu posso falar a respeito dos gêneros textuais? Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do quê? Do que é gênero, né? Nós temos aí gênero masculino, feminino, mas nós estamos o quê? Classificando os gêneros. E quando nós estamos falando textuais, nós estamos falando a respeito da leitura que eu vou praticar. Então, se eu falar que os gêneros textuais, eles são uma categoria para classificar obras literárias, eu já começo bem. Por quê? Porque eu já falo que o gênero é algo que classifica, e essas obras literárias, elas são de acordo às suas características estruturais, né? Então nós temos o que? Uma estrutura. O que é uma estrutura? É formação, né? Formação de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho a estrutura da casa, né? A respeito do tijolo, da formação da parede, do piso e assim em diante. Então, quando eu falo sobre obras literárias, eu estou falando sobre essa característica estrutural, a característica temática e linguística. Entende? Então, essa estrutura, ela tem as características estruturais, né? Essa estrutura é como se fosse o formato de uma casa. Nós temos também a respeito das temáticas, os temas, né? Que nós temos ali vários temas. E a questão linguística. E eu posso dizer que essa divisão, ela dá um help para você, né? Ela ajuda o leitor a compreender melhor a intenção do autor e a forma que o texto está dando o efeito e a forma que ele busca causar nesse leitor. Podemos dizer que, tradicionalmente, os gêneros literários, eles se dividem em 3 grupos. Quais são esses grupos? Lírico, repete comigo, lírico, épico, repete comigo, épico, ou narrativo, seja, né, e dramático. Então, repete mais uma vez, como eu digo na aula de inglês, repeat after me, repete depois de mim. Lírico, épico, narrativo ou dramático. Então, quando nós falamos a respeito dos gêneros, nós podemos dizer que o gênero, ele é o quê? Uma característica. Professor, que característica é essa? Daquilo que nós vamos ver, né, como os complementos. Por exemplo, gênero lírico. Quando a gente fala sobre aula lírico, a gente pensa, aquela questão da música, né? Né, algo lírico. Mas o que nós podemos dizer como o gênero lírico? Característica. Vamos lá, top 1. Expressa sentimentos, o lírico, expressa sentimentos, emoções e estado de espírito. Ponto 2. Linguagem subjetiva. Bacana, linguagem subjetiva, porque eu tenho o quê? Essa representação. 3. A presença de quê? A presença do eu lírico, ou seja, a voz que fala no poema. Se for a questão da música, nós temos ali ópera, né? Mas a voz que fala do poema, o eu lírico, e geralmente escritos em versos. Então guarde essas informações, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito você nessas atividades, principalmente você que está estudando aí para concurso. Principais formas: poema, soneto, ode, canção e ai-sai. Então não se esqueçam, vocês precisam ter essas principais formas memorizadas. Entenda sobre elas: poema, então repete comigo: poema, soneto, ode, canção e ai-sai. Ai, professor, nunca ouvi isso. Mas como é que eu vou estudar isso, professor? Não tem problema. O importante é você ficar nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí no seu desenvolvimento, principalmente nas provas que que vocês aí farão, né, nos próximos dias, nos próximos concursos. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, quase uma música, né? E qual é o objetivo? Expressar emoção, sensações, a reflexão
pessoal. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Olha a emoção, né? O autor escrevendo, passando essa interação para você, aluno. Temos, por exemplo, gênero épico, né, ou narrativo. Então, quando a gente fala sobre o épico, a gente pode falar sobre épico ou narrativo. Quais são as características? Ele narra os fatos e acontecimentos. Olha só, narra fatos e acontecimentos. Possui narrador. Observe isso. Narra fatos e acontecimentos. Possui narrador, né? Aquele que está ali narrando, contando a história. Ele pode pôr o seu principal, como ele pode estar dentro da história também. Apresenta personagens, tempo, espaço e enredo. Então ela apresenta os personagens. Só você pensar no filme, na novela, no Netflix que você gosta de assistir. Só você pensar nisso daí, você vai observar que ele tem o quê? Ele tem os personagens, o tempo em que se passa, o espaço onde acontece e o enredo de desenvolvimento. Linguagem geralmente objetiva, no gênero épico. Linguagem geralmente objetiva. Então, as principais formas que nós podemos observar, repetindo comigo, vamos lá: romance, conto, novela, fábula, crônica e epopeia. Não esqueçam isso. E outra coisa, se você esquecer, só você voltar no vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Por exemplo, era uma vez... Pode pensar o quê? Deixa eu ver aqui. Era uma vez uma menina que morava em uma pequena aldeia. Aí qual o objetivo? Contar essa história real ou fictícia? Pronto. E aí nós temos aí o complemento, ou seja, do gênero, né, relacionado ao gênero épico ou narrativo aí que nós temos desse conto, dessa história. Vamos falar a respeito agora do gênero dramático. Ah, meu Deus, a dramatização. Gênero dramático. O que seria? Ah, meu Deus, drama, teatro, envolvimento. Beleza? Texto escrito para ser encenado. A encenação, né? A encenação de Jesus, a encenação de pessoas que eram do tempo de Moisés, ou de outras formas também, de filmes de faroeste. Então toda aquela questão da cena, dessa encenação, essa dramatização. Não possui narrador, a história se desenvolve por meio de diálogos e pode conter rúbricas, ou seja, indicações de cena. Quais as principais formas que nós temos? Tragédia, comédia, drama, farsa. Exemplo: entra o personagem visivelmente nervoso. O personagem entrou visivelmente nervoso. Não posso mais esconder a verdade. Olha o drama que ele faz. Não posso mais esconder a verdade. Dramático. E aí, o que nós temos como objetivo? Representar conflitos humanos por meio da atuação teatral. Sim, porque nós temos aí o drama e levamos para as pessoas que estão vendo toda essa postura da narrativa, da dramatização. Bom, e agora nós vamos falar sobre os gêneros o quê? Literários e tipos textuais. Gêneros literários e tipos textuais. Quando a gente fala de tipo, né? Então nós vamos falar de tipagem, o tipo deles. Agora, atenção. Uma coisa que nós devemos observar, que os gêneros literários não são a mesma coisa que tipos textuais. Por exemplo, os gêneros literários, por exemplo, lírico, épico, dramático. Agora, os tipos textuais: narrativa, narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Repete comigo: narração, descrição, descrever, dissertação, dissertar, exposição, expor, e o texto da injunção, injuntivo. E aí nós falaremos a respeito o quê? Da importância do estudo dos gêneros literários, porque facilita a interpretação dos textos, ajuda na análise literária, desenvolve o senso crítico, é um conteúdo frequente em provas e concursos, e tanto é que você está aqui, e amplia o repertório cultural do leitor. E aí nós temos aqui, em geral, o resumo. Então nós temos o gênero, exemplo, lírico, característica principal, expressão de sentimentos, exemplo, o poema, o soneto. Outro, nós temos aqui gênero épico, característica principal dele, narração de fatos. E os exemplos, contos, romance. Dramático, nós temos como gênero, característica principal dessa dramatização, texto para encenação, e os exemplos, peças teatrais.
Ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado aqui na questão dos gêneros textuais aí, e depois entraremos mais a respeito de cada um, mas eu queria mesmo só explorar um pouco aqui sobre os gêneros textuais e espero que ajude você, meu caro aluno, cara aluna. Um beijo, fiquem com Deus, um grande abraço, professor Beto, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.